Evangelho de João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Obrigado a Deus por podermos estar aqui como igreja, como corpo de Cristo, para poder agradecer e glorificar o teu santo nome e poder lhe dar a honra que só a ti é devido. Pai, eu suplico a tua graça sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento teu, um vaso de barro, para edificar a tua igreja. Eu suplico, ó Pai querido, a tua igreja, que seja dado, ó Pai querido, o discernimento para reter no coração tudo o que vier da tua parte. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, algo interessante que é importante nós sabermos acerca da igreja, é que desde o início, desde o seu nascedouro, a igreja ela sempre foi perseguida, a igreja sempre foi hostilizada, sempre ocorreu o ódio do mundo contra a igreja. A tradição cristã, ela revela que Pedro, André e Tiago, filho de Alfeu, eles foram crucificados. Bartolomeu, um dos discípulos, também ele foi chicoteado até a morte e depois crucificado. Tiago, filho de Alfeu, e Paulo, eles foram decapitados. Tomé, ele foi esfaqueado com lanças. Marcos, ele foi arrastado até a morte pelas ruas de Alexandria. Tiago, o meio-irmão de Jesus, e Filipe, eles foram apedrejados até a morte. Mateus, Simão, o Zelote, Tadeu, Timóteo e Estevão, eles foram mortos por seu compromisso inabalável com o Senhor. Ele não para. Sobre os imperadores romanos dos 3 primeiros séculos, milhares de crentes eles foram presos, torturados e mortos. Segundo o historiador protestante João Dowling, a Igreja Católica Romana condenou à morte mais de 50 milhões de hereges entre os anos 606 depois de Cristo até meados do ano de 1800. Foi publicado um artigo no New York Times em 1997, no qual informou que mais cristãos morreram neste século simplesmente por serem cristãos do que os primeiros 19 séculos desde o nascimento de Jesus. É bem claro, a história mostra o quanto a igreja ela sempre foi hostilizada, sempre a igreja foi perseguida, sempre houve o ódio do mundo contra os cristãos. Nesses versos no qual nós acabamos de ler aqui, Jesus ele é bem claro em advertir que a perseguição, a hostilidade que iria ocorrer e que os seus discípulos iriam enfrentar isso. Jesus, ele sempre foi verdadeiro, sempre foi cristalino, sempre foi muito claro em relação à perseguição que os seus discípulos iriam enfrentar. O evangelho no qual ele prega que em virtude da nossa santidade, da nossa consagração, do nosso compromisso com a igreja, que iremos prosperar e que nada irá ocorrer com a igreja, isso não faz parte dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele foi bem claro que a perseguição iria ocorrer. João
capítulo 16, o verso 33, Jesus ele fala: tenho-vos dito isto. Será que teria um que não escorregasse? Se não escorregasse. Ele está escorregando. Não tem um que não escorrega? Um que não escorregasse? Acho que eu seguro ele aqui. Acho que eu seguro ele aqui. Pronto, agora deu certo. Continuemos aqui. Jesus, ele não prometeu. Obrigado, muito obrigado. Jesus, ele não prometeu aos seus discípulos uma vida de conforto e facilidade. O que nós vemos Jesus ele falar e alertar aos seus discípulos é que o caminho sempre seria árduo e seria difícil. Embora a porta fosse estreita e o caminho apertado, certamente vale a pena nós percorrermos e seguirmos este caminho, pois no final nos levará a uma vida eterna cheia de glória. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao verso 14 nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. A bem verdade é que Jesus, ele nunca prometeu para a igreja uma vida fácil. O que Jesus, ele prometeu foi um final feliz. Aqui no mundo, nós somos sujeitos a perseguições, ao ódio do mundo contra a igreja. O que ele prometeu para nós sempre foi um final feliz. É nós termos um corpo glorificado, o lugar onde ele foi nos preparar morada e uma vida eterna de glória em sua presença. Mas essa bonança nós iremos alcançar somente lá na glória. Vamos aqui ao texto no qual nós lemos, João capítulo 16, o verso 1, ele começa dizendo: tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Quando Jesus ele fala aqui, tenho-vos dito estas coisas se refere ao contexto anterior, no capítulo 15, no qual ele vinha falando ali aos seus discípulos acerca do ódio que iria ocorrer em relação a eles, no qual eles estariam enfrentando. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, do verso 18 ao verso 25, é sobre estas coisas que Jesus ele estava falando, e que ele começa aqui a dizer no verso 16, tenho-vos dito estas coisas. Quais são essas coisas? João capítulo 15, do verso 18 ao verso 25, no qual diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Esse ódio, essa hostilidade, essa perseguição do mundo contra Jesus Cristo e contra os cristãos
ele finaliza mostrando aqui que é sem causa, somente pelo motivo de nós levarmos o nome de Jesus, somente por nós levarmos uma vida segundo o caráter de Cristo, somente por nós anunciarmos que nós agora somos filhos de Deus, somente por sermos cristãos. Isto é o motivo que leva o mundo a odiar a igreja. E Jesus então fala aqui no verso 1, João capítulo 16: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. A palavra escandalizeis, literalmente, ela refere-se à isca de uma armadilha. De uma forma figurada, o que Jesus estava querendo mostrar aqui é que eles não fossem pegos de surpresa, como um animal é pego em uma armadilha, que vocês não se escandalizem, que vocês não sejam pegos de surpresa quando a perseguição vier. Eu tenho-vos dito isto, eu já estou sendo claro com vocês, eu estou sendo muito realista, o que Jesus está mostrando, para que vocês não se escandalizem, não sejam pegos de surpresa quando a perseguição vier. Logo depois desse sermão aqui, Jesus então ele é preso quando ele está ali no Getsemane, e ele então diz, em Mateus capítulo 26, verso 31, então Jesus lhe disse, todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mais tarde, logo depois de Jesus ele ter dito isso, quando então ele foi preso, essa previsão de Jesus Cristo se concretizou. Todos os discípulos que estavam ali com ele no Getsemane, todos eles se escandalizaram, todos eles fugiram e deixaram ali Jesus sozinho. Mateus capítulo 26, o verso 55 e o verso 56. Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos os discípulos, não obstante o aviso do Senhor Jesus Cristo, todos eles fugiram. Alguém poderia então questionar, né? Se Jesus, sendo ele Deus onisciente, e ele já sabendo que os seus discípulos iriam se escandalizar, iriam fugir, iriam deixá-lo ali só, por que então ele os avisou? A questão é que, não obstante o aviso do Senhor Jesus Cristo, todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Havia sido dado ali para os discípulos todos os recursos necessários para que eles não se escandalizassem, para que eles ficassem firmes, para que eles não tropeçassem, para que eles resistissem a essa perseguição e ficassem ali do lado de Jesus. Os ensinamentos do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus sobre eles, e até mesmo o aviso que de antemão ele havia dado. Mas eles não usaram desses recursos, e quando a perseguição veio, ainda que a perseguição não foi contra os discípulos, foi contra Jesus, mesmo assim eles fugiram e abandonaram a Jesus. O fracasso então desses discípulos, mesmo diante do aviso do Senhor Jesus Cristo, foi algo lastimável, algo lastimável. O verso 1 então, ele nos diz, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Eu afirmo, reafirmo, digo para vocês que haverá então ódio, a perseguição contra vocês. Eu estou falando isso para que vocês não se escandalizeis, para que vocês não sejam pegos de surpresa. É o que diz aqui o verso 1. O verso 2, Jesus ele continua, expulsar-vos-ão das sinagogas. Jesus agora continua mostrando a hostilidade, o ódio dos judeus, do mundo, contra então a igreja.
eles seriam expulsos da sinagoga, eles seriam expulsos de frequentar todos os serviços religiosos. A questão aqui, que ser expulso da sinagoga, ela tinha consequências maiores, não somente da pessoa não poder estar ali prestando culto a Deus. Aqueles que eram expulsos da sinagoga, eles eram vistos como alguém que era contra o povo e alguém também que era contra Deus. Aqueles que eram expulsos das sinagogas, normalmente eles eram expulsos das suas famílias, das suas casas, eles eram expulsos dos seus empregos, eles eram expulsos ali das sociedades, eles eram mal vistos, por eles não poderem fazer parte ali da sinagoga. O ser expulso da sinagoga era algo que trazia temor por parte dos judeus. Vemos isso em João, capítulo 9, o verso 22. Quando Jesus, depois dele curar aquele cego, no capítulo 9, no verso 22 diz: seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais daquele homem que fora então curado, em João capítulo 9, eles ficaram receosos até de defender o seu filho que havia sido curado por Jesus. O motivo é que ele tinha receio de ser expulso da sinagoga. João capítulo 12, o verso 42 diz: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Havia então esse temor, havia ali um receio, havia toda uma resistência em eles até reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor, por medo de serem expulsos da sinagoga. Eles perdiam então todo o relacionamento em meio à sociedade, eram expulsos de suas casas, perdiam os seus empregos, eles eram reconhecidos como os párias da sociedade. Mas Jesus ele fala que aqueles que iriam segui-lo seriam expulsos da sinagoga. O verso 2: expulsar-vos-ão das sinagogas. Ele continua no verso 2: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Mais preocupante, algo mais terrível, algo ainda mais difícil, no qual os discípulos iriam enfrentar, do que ser expulso da sinagoga e ser expulso então dos seus lares, ser considerado como párias da sociedade. Algo mais difícil que iria acontecer com eles é que boa parte estariam sujeitos a perderem as suas próprias vidas. É o que diz aqui o verso 2: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. O que é interessante aqui nesse texto, no verso 2, é que a palavra serviço, ela também pode ser traduzida por culto, o culto que é dado a Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 4, essa palavra que aqui foi traduzida por serviço, em Romanos 9, verso 4, ela foi traduzida por culto, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Então, o que é traduzido aqui por serviço, também poderia ser traduzido por culto. Romanos capítulo 12, o verso 1: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É a mesma palavra que nós encontramos aqui no verso 2. O que Jesus ele está mostrando é quão terrível, tão tenebrosa é a alma do ser humano, quão maculada ela está, quão enraizada com o pecado está a alma humana, a ponto de que, se porventura ela matar um crente fiel, ela vai pensar, vai arrogar para si que ela está fazendo um culto a Deus. Tão tenebroso vai ser aqueles que não perseguir a igreja, os cristãos, a ponto deles acharem que, quando estiverem matando um crente fiel,
estará prestando um culto a Deus. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso caracteriza, mostra quão horrenda é a alma daqueles que não servem a Deus. Efésios, capítulo 4, no verso 17 ao verso 19 diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Essa a leitura que Paulo faz acerca do coração humano, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus. Paulo, ele foi realmente um algoz, um daqueles que perseguiu muito a igreja no seu nascedouro. Atos capítulo 2, o verso 4 diz: e perseguia este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Atos capítulo 26, do 9 ao 11, Paulo ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Essa é a realidade que sempre aconteceu em relação aos cristãos: o ódio do mundo, a hostilidade, a perseguição. E por qual motivo? Qual é o motivo desse ódio que ocorrerá contra os cristãos? Simplesmente pelo fato de nós levarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós reconhecermos que Ele é nosso Senhor, vivemos uma vida comprometida com a palavra de Deus. Somente por isso nós somos sujeitos a toda esta perseguição. Continua no verso 3, Jesus então ele falando: isto vos farão, porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ninguém que odeia a Jesus ou seus seguidores, eles conhecem a Deus Pai. Essas pessoas que perseguem a Jesus Cristo, essas pessoas que perseguem aos cristãos, é pelo fato delas não conhecerem a Deus. Por mais que elas possam falar em nome de Deus, por mais que elas possam anunciar que servem a Deus, mas elas não conhecem a Deus, visto que elas perseguem os cristãos. 1 João capítulo 4, verso 20 diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João capítulo 3, o verso 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O fato de nós sermos chamados filhos de Deus, esse faz com que o mundo não nos conhece. O mundo também não conhece o Pai. E por nós carregarmos o nome de Jesus Cristo, buscarmos viver uma vida em consagração, o que a Bíblia nos mostra é que estaremos sempre sujeitos à hostilidade, à perseguição, ao ódio do mundo contra a igreja. É o que é bem claro aqui nesse texto. O verso 3 então ele diz: é isto que vos farão, porque não conhece ao Pai e nem a mim. O verso 4, Jesus ele continua: mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. Jesus, ele aqui é muito claro. Jesus ele nunca foi omisso. Jesus nunca trouxe um evangelho romântico, mas sempre ele mostrou de uma forma clara
que a igreja estaria sujeita à perseguição. Este evangelho romântico, no qual diz que por nós sermos cristãos, por nós sermos consagrados a Deus, por nós sermos dizimistas, por nós nos envolvermos no trabalho da igreja, nós então iremos prosperar e as calamidades não irão ocorrer conosco, e na verdade iremos ter uma vida de bonança aqui na terra. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é contrário às escrituras sagradas. Aqui no verso 4 Jesus continua dizendo: mas temos dito isto, o que? As perseguição, o ódio, a hostilidade do mundo contra vocês, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vos tinha dito. As escrituras sempre foram bem claras da hostilidade, da perseguição, no qual a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está sujeita a ser perseguida. Atos, capítulo 14, o verso 22, ele diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 2 Timóteo, capítulo 13, o verso 12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 1 Pedro, capítulo 4, o verso 12, o verso 13 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos do fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro também mostra que a hostilidade, a perseguição, a ardente prova também faz parte da vida cristã. Continuando aqui no verso 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. A parte B: e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Jesus, ele não precisava falar sobre a perseguição, sobre a hostilidade que os discípulos iriam correr sobre eles, iriam sofrer, porque ele estava com eles, sempre ali protegendo e absorvendo o mal do mundo sobre si. Jesus liderava então os seus discípulos, enquanto estava com eles, não precisava de falar disso antes. João, capítulo 18, do verso 8 ao verso 9, Jesus ele mostra que ele protegeu os seus discípulos para que nenhum deles se perdesse. João 18, do 8 ao 9. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Esse foi o motivo porque Jesus só falou sobre a perseguição agora, próximo da sua morte. João, capítulo 16, do 1 ao 4, mostra de uma forma muito clara a hostilidade, a perseguição, o ódio do mundo contra a igreja. Tudo isso nós estamos sujeitos a sofrer, somente pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de nós não comungarmos com a imoralidade que o mundo oferece, de nós não fazermos parte dos prazeres, dos manjares que o mundo nos oferece, por nós buscarmos então uma vida compromissada com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus. Por isso, por defendermos o nome de Jesus, a realidade é que estamos sujeitos à perseguição. Mas, para concluir aqui, eu quero fazer uma pergunta: por que a igreja ela não tem sido perseguida? Por que a igreja não tem sido perseguida? A minha pergunta não é uma pergunta específica. A igreja Vida Nova, Vida Nova? Eu não estou perguntando para a igreja Vida Nova, mas para a igreja aqui no Brasil. Por que a igreja, os evangélicos aqui no Brasil, por que não tem sido perseguidos? Por que nós não vemos perseguição, hostilidade? Por que nós não vemos
isto contra a igreja brasileira? Eu entendo que o motivo é porque a igreja não tem exercido o seu papel profético. A igreja, ela tem deixado de anunciar a Jesus Cristo. A igreja, ela tem deixado de falar acerca de Jesus. Nós temos encontrado muitos James Bond espirituais. Quais são os James Bond espirituais? Os agentes secretos de Cristo. Aqueles que se dizem cristãos somente enquanto estão na igreja, mas no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, no meio da sociedade, comungam e fazem o que os outros fazem, e não são o sal da terra, e não são a luz do mundo, não confrontam o pecado, não anunciam a Jesus Cristo, não falam acerca do Evangelho. E por a igreja então perder essa voz profética, ela então não tem sido perseguida. Como eu disse aqui, Jesus, ele começa o verso 1 do capítulo 16 dizendo: tenho-vos dito isto. Então, no contexto, ele falou aqui sobre a perseguição que a igreja iria sofrer. Abre a sua Bíblia, João capítulo 15, o verso 20, que em meio à perseguição também existe aqui uma bênção que irá ocorrer com a igreja. João capítulo 15, o verso 20: lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas olha aqui a bênção que ocorrerá com a igreja: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós somos sujeitos a sermos perseguidos, mas a perseguição, ela nunca vai calar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A perseguição, ela serve de combustível para que nós alavanquemos, para que nós anunciemos e para que nós continuemos a falar do Senhor Jesus Cristo. Nada vai parar a igreja. Nós vamos continuar falando, anunciando e pregando o Evangelho, porque para isso nós fomos chamados, para falar do Senhor Jesus Cristo. E se ouviram a palavra do Senhor, também ouvirão a nossa palavra. E a perseguição, ao invés de nos calar, vai servir de combustível para nós avançarmos cada vez mais. Em Mateus, capítulo 16, o verso 18, que foi lido aqui logo no início, diz: porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, portas é um instrumento de defesa. Portas não é um instrumento de ataque. Você não ataca ninguém com as portas, você se defende com as portas. Quando você à noite vai adormecer, você tranca a sua casa, se defendendo dos ladrões. O texto ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão. O que o texto está nos mostrando é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai avançar. E quem vai se proteger vai ser o inferno, mas só que ela não vai prevalecer. Ou o inferno sai da frente, ou a igreja passa por cima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nada fará a igreja calar, não obstante as perseguições. Porque as perseguições nunca foi motivo de nós fecharmos os nossos lábios, mas ela serve de combustível para nós avançarmos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14 diz: e pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós, no meio da perseguição, no meio da injúria, no meio do ódio que porventura você sofre, quando você estiver pregando o Evangelho, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10 diz: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. A igreja,
ela foi chamada para falar de Cristo, para anunciar as boas novas, porque nós somos o guardião da palavra de Deus. Se alguém quer saber a verdade acerca do caminho da salvação, não existe nenhuma outra instituição na face da terra, a não ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só nós somos os portadores da verdade. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo sabe, conhece e pode proclamar a verdade do Senhor Jesus Cristo, o plano de salvação. Por isso, nós somos chamados, a insta de tempo ou fora de tempo, pregarmos o Evangelho, falarmos do Senhor Jesus Cristo, porque nada, não obstante as perseguições, nada nos calará. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê ousadia, nos dê a capacitação, faça com que, através da igreja Vida Nova, o nome do Senhor seja aqui anunciado, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero suplicar, Pai, a graça do Senhor sobre esta igreja. Pai, que a graça do Senhor venha fortalecê-los, venha renová-los, venha, Pai, despertá-los para o evangelismo, para a pregação, para anunciar a Tua palavra, seja na faculdade, seja entre os seus vizinhos, seja, Pai querido, em meio a essa sociedade hostil, seja em meio a estes, ó Pai querido, que querem nos calar, que eles aqui possam ser capacitados, renovados e fortalecidos pelo Senhor, que a graça do Senhor seja sobre eles, para pregar a Tua palavra, que eles possam exercer o seu papel profético, de falar do Senhor e de anunciar a Cristo. Eu oro a Ti e abençoo essa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.